Olá meus amigos, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema que eu tenho para vocês hoje, meus amados, é: Deus se importa com as pequenas coisas que acontecem em nossas vidas? Deus dá importância às coisas que acontecem com o ser humano? Será que podemos entender melhor? Será que a Bíblia, a Escritura Sagrada, ela nos dá uma base para isso? Eu quero falar com vocês sobre esse assunto, mesmo sendo resumido. São coisas que eu já tenho neste canal. Pronto, são mais de 400 vídeos. Se você ainda não conhece, eu peço a você, por gentileza, entre, se inscreva, toque no sininho de notificações, porque o YouTube, essa plataforma, vai estar lembrando vocês dos próximos vídeos. Vídeos sozinhos, um assunto único, ou correr ligado conforme a necessidade, beleza? Aí no rodapé, nos comentários, o que você achou disso, tá bom? E até uma sugestão de vídeos. Vamos lá. Deus se importa com as pequenas coisas que acontecem em nossas vidas? Será? Essa é a pergunta, essa é uma das indagações do ser humano. Lembrando que o ser humano vive de indagações, certo? Então vamos lá. É claro que Deus se preocupa com as pequenas coisas que acontecem em nossas vidas, mesmo que sendo pequenas. Não importa se pequenas ou se grandes, porque diante de Deus tudo é menor, tudo é pequeno. Diante de um Deus que é onipotente, onipresente, onisciente, grandioso, Ele é todo poderoso, é Senhor dos céus e da terra. Tudo foi criado por Ele, por intermédio dEle, e tudo que existe, existe para Ele. Então, nós devemos entender pelo prisma de Deus, no sentido das Escrituras, que foi o que Ele nos deixou. Deus, o Criador, o Messias Todo-Poderoso, Ele nos deixou uma pequena parte, um fragmento necessário, o suficiente para o ser humano. Porque Deus é mais do que o que Ele deixou escrito, beleza? Então vamos lá. Em Lucas 12:7 diz assim: até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Olha que loucura. É loucura para o ser humano comum, por raciocínio lógico, etc e tal. Mas, diante das Escrituras, é isso mesmo. Não temam, vocês valem bem mais do que muitos pardais, do que passarinhos. Deus tira o tempo necessário para acompanhar quantos cabelos nós temos. Quer dizer, aqui ele está trazendo um sentido mais assim, figurado, para representar que mesmo as pequenas coisas, talvez as mais simples e mais insignificantes, se é que eu posso usar esse termo, Deus tem detalhe. Em toda a Escritura, vemos que Deus está interessado, interagindo, destacando mesmo as coisas menores, principalmente na vida dos seus filhos, ok? Ele se importa com todos os aspectos de quem somos e porque somos a sua imagem, a feitura de Deus, no sentido de entendimento, emoções, pensamentos e etc e tal, ok? Ver Gênesis 1:27, se você for lá no início de todas as coisas, Gênesis 1:27, você vai ter uma ideia melhor, ok? Ele cuida de toda a sua criação, plantas, animais, o meio ambiente, tá? Então Deus tem esse cuidado sim, tudo está debaixo e sob o seu controle. Mateus 6:26 diz assim: observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntem nos seus celeiros, nos seus ninhos. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Quer dizer, ele está dizendo que Deus é Pai de todas as esferas, de todas as criações, ou de toda a criação, certo? No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem mais do que as aves? Será que vocês não valem mais que os pardais que fazem os seus ninhos em suas casas? Tá? Então aqui é para a gente ter uma ideia melhor. Se Deus atende às necessidades dos pássaros, que não são criados à sua imagem e semelhança, você viu? Compreendeu? Está conseguindo entender melhor aquilo que eu estou querendo passar? Ok. Se você está entendendo, parabéns, nós estamos indo bem. Então, diante de tudo isso, com relação à vontade, à escolha ou não, Deus tem em detalhes todas as necessidades. Por causa do cuidado de Deus, podemos confiar nele. O Pai
de vocês, o Pai conhece vocês e sabem de tudo aquilo que vocês precisam, mesmo antes de vocês pedirem. O Pai de vocês sabe o que vocês precisam. O Deus sabe o que nós precisamos, mesmo antes que eu venha a pensar, porque Ele é Senhor de tudo e tem o conhecimento, a presciência, o pré-conhecimento pré-estabelecido, tá bom? Então, você pode dar uma olhadinha lá em Mateus 6,8 para você acompanhar esse raciocínio, ok? Durante todo o ministério terreno de Jesus, vemos que Ele estava interessado nas especificações ou na esfera dos pequenos detalhes das pessoas. Jesus sempre esteve mais interessado na qualidade do que na quantidade. Claro, sempre foi. Jesus foi enviado para salvar perdidos e preencher a lacuna entre o homem e Deus desde a queda, mas ainda assim dedicou um tempo para atender às necessidades imediatas das pessoas que se encontravam naquele período em que Deus estava aqui. Na pessoa de Jesus, mesmo este tendo aberto mão de toda a sua graça, de todo o seu poder para estar aqui com os homens, vivendo no meio deles, nascido de uma virgem, de uma mulher, tá? Dá uma olhadinha lá, Mateus 14, de 18 ao 21. Vemos uma imagem clara da compaixão de Jesus pelas multidões famintas. Deus sempre observou isso. O que nos separa dessa ligação com Deus é o pecado. Jesus veio há 2000 anos atrás para quebrar de vez, para consumar, para pagar o preço da dívida que era impagável. Então hoje nós podemos ter acesso a Deus por intermédio de Jesus Cristo. 1 Timóteo 2,5. Então Jesus Cristo é o único que intermedia, que pode levar a nossa fala diante do Pai, usando aqui esse entendimento para que você possa ver o que Deus pode e faz em favor dos seus, segundo o seu propósito. Uma refeição na vida de tantos é apenas um detalhe, mas temos um relato surpreendente da sua seriedade ao fornecer refeições enviadas pelos céus a mais de 5.000 homens, mulheres e crianças. Foi no momento em que Deus operou ali, através de Jesus, um milagre. As crianças são pequenas coisas, mas Deus está sempre para essas pequenas coisas. Muito mais do que para as grandes coisas aos nossos olhos. Então, devemos entender que Deus, Ele veio para as pequenas e Ele veio também para as grandes, no sentido de importância, tá? De fato, uma vez quando as pessoas trouxeram os seus filhos a Jesus, os discípulos as repreenderam, quiseram tirar ele de perto de Jesus, mas Jesus disse, olha, não, deixe que esses pequeninos venham a mim. Não impeçam, porque dos tais é o reino de Deus, né? Então por isso que Deus traz aí pra gente esse relato, tá bom? Depois você dá uma olhadinha em Marcos 10, 14. Então Jesus Deus não observa essas coisas como nós observamos, né? Deus vê um outro prisma. Tudo é feito dessa forma. Deus realmente se importa com as pequenas coisas, abre aspas, fecha aspas, em nossas vidas, porque Ele se importa conosco. Comparado a Ele, a sua glória e toda a sua vida composta de pequenas e de coisas grandes, tá certo? São detalhes apenas. O Salmo 139, 17 ao 18 traz essa preciosidade, traz isso diante de Deus, porque Deus, Ele não vê como o homem vê. Tudo diante de Deus tem a sua importância, ainda que seja um grão de areia, um grão de mostarda, ainda que seja algo insignificante aos nossos olhos, tá? Então, quando a gente começa a olhar pela palavra de Deus, observando as Escrituras, entendemos melhor. Então, assim, só deixando claro que nada foge, nada pode e nada foge daquilo que Deus já havia escrito. Para a gente entender melhor, é uma loucura para os que não creem, porque isso é uma questão de fé, além daquilo que nós estamos lendo aqui, aquilo que eu já tenho feito neste canal, dos assuntos que eu já tenho reportado. Mas assim, para a gente entender hoje, aqui agora que eu estou comentando sobre esse assunto, se Deus realmente se importa com as coisas pequenas, o modo com que Deus se importa, na visão de Deus, é isso que nós temos que entender. É uma visão que está além, aquém da do ser humano.
segundo os seus propósitos e desígnios. O ser humano ele tem uma mania, um modo de raciocinar. Ele tem uma sua lógica, ele tem o seu entendimento, mas a de Deus está acima disso. Os propósitos, os planos de Deus estão acima disso. Então é importante confiar. Quando você não entende, quando você não compreende algumas coisas, é melhor colocar diante de Deus em oração, crendo na sua palavra e confiando por fé. O sim ou não de Deus é a vontade de Deus. Nem sempre você vai ouvir o sim. Você pode ouvir o não, que é o sim de Deus. Então não importa. Se a tua vida está em Deus, se Deus já tocou na sua vida com salvação, se você é nascido de novo e tem essa compreensão, ainda que pequena, então lembre-se que é das pequenas. Os últimos serão os primeiros, os primeiros serão os últimos. Então, Deus ele escondeu, deixou de revelar aos grandes as coisas dele para revelar aos seus ou aos seus pequeninos. Então, quando as crianças quiseram vir até Jesus, no momento em que ele tinha ali as crianças próximas, os adultos disseram, não, deixa o mestre, não atrapalhe o mestre. O Messias disse, não, eles não estão me atrapalhando, porque eu vou usar agora a vida deles para dar exemplo para vocês de como deve ser, como eu importo com as coisas pequenas. As coisas pequenas, para Deus, tem muito mais valor, abre aspas, fecha aspas, as coisas grandes e importantes que os homens, os seres humanos aqui na Terra, acham que são. Beleza? Então, obrigado mais uma vez, Deus abençoe por estar ouvindo, vendo esse vídeo. Deus abençoe a sua casa, a sua vida. Shalom, shalom Adonai. E até um próximo vídeo.